Nesta época tardia da história do mundo, encontra-se livros por toda parte da casa, e o mundo por toda parte nos livros, como um ruído que entra no sonho. Nesta época online da história do mundo, ler continua sendo uma arte muito complexa, cuja experiência de estar fora das paredes de nossos isolamentos e habitar outro ambiente pode ser muito variada. Mas, dentre nossas obrigações como leitores, existe uma certa erótica da leitura. Ler como se estivéssemos escrevendo. Devemos, nesse ato de criação, não importa se bom ou ruim, ser cúmplices do escritor, pelo desejo de ser também paisagem. Ao nos tornarmos cúmplices, trocamos um poder criativo e uma força vital. Fluímos, em nossa linguagem, a energia da eros, do amor pela leitura. Essa forma singular de experimentar a leitura é o que estimula e vela pelo nosso mais profundo conhecimento. O erótico opera de várias formas, e a primeira delas consiste em fornecer o poder que vem de compartilhar intimamente alguma atividade com outra pessoa. Compartilhar o gozo, seja ele físico, emocional, psíquico ou intelectual, cria uma ponte entre as pessoas. Partilhar essa atividade de criação sob esse olhar erótico é um lembrete de que podemos sentir com intensidade as complexas e sensíveis relações entre os corpos, desde a ternura à revolta, sem fazer apagar as incandescências do imaginário, do outro e das correspondências não respondidas. Outra obrigação como leitores, diremos, refere-se aos grandes escritores que exigem, assim, que façamos frequentes e heróicos esforços para lê-los corretamente. Eles nos vergam, eles nos quebram. Então é preciso que leiamos com cada célula do corpo, zumbindo o assombro de aqui estarmos. Lemos porque também não sabemos mais aquietar essa sonoridade ou onde nos colocar. Do lado dos réus ou na cadeira do juiz, na cabeceira da cama ou encostados num ponto de ônibus qualquer, nas sessões de votação ou face às telas dos celulares. Disse que é por isso que o poeta inventa viagem, retorno e sofre de saudade. Por vezes, o lápis trava e não vai por esse caminho silencioso. Então se precisa escrever sobre amores falsos, e sobre ódio, e sobre cóleras odiosas, rápido. Afinal, não sabemos o que está por vir, e assim viramos as páginas a sós com a legião. Feito um pacto arranjado, o folhear das páginas desse sujeito me provará que eu posso escrever e esculpir para a audição a matéria que não é só a do meu gosto, nem a do meu corpo. Mais do que um objeto, nós leitores temos, pois, um sujeito, uma forma própria e um ser, por isso não se pode acabá-lo de ler. O tempo entre capas está cristalizado, todavia a leitura segue e faz de nós companhia anônima da escritura. Anônima como aquela figura que lê e anda entre as pedras, senta-se, mas não responde quando falamos sobre as sensações plásticas do leitor. Aquela sensação e aquele pensamento de que só o que é humano pode ser verdadeiramente estrangeiro. Para a leitura, o fôlego seduzido pela letra não se assemelha à voz que descasca o tempo,
conta as amêndoas, dorme, sonha. Híbrido animal, peixe fera, sereia mãe, quimera. Viva, a voz da leitura acaba por se abrir em nós, para nos abrir, nos interrompendo desesperadamente com um intenso sinal de vida. E se nenhuma dessas leituras errantes for tão e fora tal, aquela que desperta, que incomoda, que recompõe, aquela que faz com que o dia desapareça num muito silencioso silêncio. A real razão continua inescrutável. A leitura nos dá prazer. É um prazer complexo e um prazer difícil. Varia de época para época e de livro para livro. Mas ele é suficiente. Na verdade, o prazer é tão grande que não se pode ter dúvidas de que sem ele o mundo seria um lugar muito diferente e muito inferior ao que é. Ler mudou, muda e continuará mudando o mundo. Quando o dia do juízo final chegar e todos os segredos forem revelados, não devemos ficar surpresos ao saber que a razão pela qual evoluímos do macaco ao homem e deixamos nossas cavernas e depusemos nossos arcos e flechas e sentamos ao redor do fogo e conversamos e demos aos pobres e ajudamos os doentes, a razão pela qual construímos, partindo da aridez do deserto e dos emaranhados da floresta, abrigos e sociedade, é simplesmente esta. Nós desenvolvemos a paixão pela leitura. Talvez seja mesmo à sua incompreensão que me dirijo sempre. Cada vez que uma nova imagem preferiria ser escrita transmigrando imagens alhures. E que toda a delicadeza é pouca para fugir ao precipício e organizar a ignorância. Por isso sonhei que construíamos um jardim de muitos verdes e colhares azuis, de onde se pudesse ouvir certos rumores botânicos, dispersando por entre esses campos rupestres de múltiplas vozes. O que podemos acrescentar ao que eles nos dizem para que possamos seguir em frente? É assim também que lemos esse desejo que se repete.